Seja o Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, na sua mente, para trazer, Senhor, a palavra, aos teus pequeninos aqui, que nós possamos estar atentos à tua palavra. Deus, usa ele conforme o teu querer, conforme a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. E o versículo, a partir do versículo 12. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede de estar pregando a sua bendita palavra. Louvar a Deus também pela vida do pastor, o anjo da igreja, pastor Paulo Chaves. Que Deus te abençoe. E eu lhe agradeço em nome de Jesus por esse convite. E quero também, neste momento, estar parabenizando a juventude da igreja, amém, pelo desempenho, pelo esforço. E eu tenho certeza que isso é só o começo. Deus tem coisas poderosas e extraordinárias para fazer. Louvar a Deus aqui pela vida deste varão forte e valoroso que carregou esse púlpito aqui, né? Esse palanque, pequeno palanque, para estar ministrando a palavra. Ao dirigente, que Deus te abençoe. A minha esposa, louvado seja Deus, diaconisa Luziene, que também me dá a honra de estar comigo nesta noite, amém? Vamos meditar, primeira epístola de João, capítulo 2 e o versículo 12. Estaremos lendo 3 versículos, e como a temática deste culto é jovens, eu quero estar falando, amém, sobre esta palavra do apóstolo João. Jovens, vós sois fortes, já tendes vencido o maligno. Essa é a temática nesta noite, que diz assim, versículo 12: Filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós são perdoados. Pai, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pois, porque já conhecerdes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Louvado seja Deus. Percebam que nesse texto, João fala 2 vezes a mesma coisa para a juventude. Ele fala no versículo 13, vocês já venceram o maligno. Depois, ele fala, vocês são fortes e já vencerdes o maligno, versículo 13. E ele fala a mesma coisa no versículo 14. Queridos irmãos, esse texto que o apóstolo João aqui menciona, capítulo 2, ele tem 3 objetivos.
ele tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo de confortar. Se vocês perceberem dentro desse texto, alguns aqui estavam desanimados. A igreja estava desanimada, porque se a gente lê a carta por inteira, João apresenta uma doutrina robusta. E talvez essa doutrina robusta, esse acervo de regras, esse acervo de orientação, estaria desanimando alguns desses irmãos. E segundo, o apóstolo João, ele mostra que apesar da sua doutrina ser uma doutrina robusta, mas essa doutrina estava baseada na doutrina fundamental. Essa doutrina, a sua doutrina, tinha elo com a doutrina de Cristo, tinha elo com a doutrina dos profetas, e também tinha elo com a doutrina dos seus demais irmãos, que também eram apóstolos do Senhor. E por essa razão, aqui todos sabemos que se fosse apresentado um padrão de vida, de moralidade, de ética, sem a luz da doutrina de Cristo e dos apóstolos, com certeza isso seria desanimador no mundo cristão. Então tudo que a gente aprende como doutrina, como regra de prática e como manual de fé, é com toda certeza algo que Cristo nos deixou, e se Ele assim nos deixou, é porque temos a capacidade de obedecer. Agora, quando há um acréscimo, quando há uma exacerbação, é o que a gente chama legalismo, exagero, excessos. Veja bem, o evangelho é o caminho da porta estreita, mas tem gente que quer estreitar mais ainda. O evangelho é o caminho da cruz, é o caminho das dificuldades, é o caminho das renúncias, mas há pessoas que extrapolam e sobrecarregam. A Bíblia diz que a doutrina de Cristo é fardo suave e leve. Foi o que ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a palavra do Senhor nos diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Levante a sua mão. A doutrina que Jesus deixou para todos nós, Ele também já nos capacitou pelo Espírito para obedecer tudo que Ele deixou. Receba essa palavra de Deus no teu coração. Receba essa palavra da parte de Deus. Em terceiro lugar, João aqui, ele diz: se Cristo deixou essa doutrina, é a mesma doutrina que eu estou ensinando, é a mesma doutrina que os profetas ensinaram, é a mesma doutrina que os demais apóstolos também ensinaram. Então não há desculpa para o fracasso, não há desculpa para o fracasso. É que tem gente que eles pensam assim: tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, porém eu não tenho capacidade. Tem gente que já se sente condenada. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela se depara com essas regras, ela se depara com esses mandamentos e não consegue cumpri-los, não consegue obedecê-los. E tem gente que diz assim: eu não tenho capacidade, é uma tarefa muito elevada, eu não consigo ir além. Mas receba essa palavra da parte de Deus:
Todos nós que estamos aqui, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Então nunca diga que você não consegue, porque você já foi chamado para isso. Você já foi vocacionado para isso. Você já recebeu capacidade para isso. Então não diga isso nessa noite que você não pode. Não diga isso nessa noite que você não consegue. Não diga isso nessa noite, porque você já recebeu a chamada de Deus para isso. E olha como ele é carinhoso. Ele escreve para 3 grupos. O primeiro grupo, os filhinhos. Alguns teólogos acreditam aqui que filhinhos sejam crianças, mas não são crianças. Filhinhos é tratamento, até porque por diversas vezes é assim que ele tratava a igreja, é assim que ele tratava os membros, é assim que ele tratava os congregados, chamando-os de filhinhos, meus filhinhos. Afinal, João era pastor também de ovelhas, ele era pastor do rebanho, e aqui ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele os chama de filhinhos. Aí depois ele diz pais, e depois ele refere-se a jovens. Louvado seja Deus. Mas a expressão aqui é essa: jovens, vocês são fortes, e você já tem desvencido o maligno. Jovens, vocês são fortes e já tem desvencido o maligno. E eu quero aqui apresentar algumas armas para vencermos o maligno. Eu quero apresentar nesta noite algumas armas para vencermos o maligno. A arma número 1 para você vencer o maligno está no versículo 12, que diz assim: filhinho, escrevo-vos, porque os seus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus. Então, qual é a primeira arma para vencer o maligno? É o perdão de Deus. A primeira arma para vencer o maligno: os meus pecados já estão perdoados. Louvado seja Deus. Você poderia fechar os seus olhos agora? Aleluia. Louvado seja Deus. Os seus pecados já foram perdoados. Aleluia. O crente não é uma pessoa que está buscando o perdão. O crente não é uma pessoa que espera ser perdoado. O perdão de Deus não é uma incerteza na nossa vida. Ou o perdão de Deus é algo que a gente está buscando por merecer. Não. Jesus está dizendo: perdoado estão os teus pecados. Perdoado estão os teus pecados. Aí você leva para o Evangelho de João, capítulo de número 8, e o versículo de número 1. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus estava ensinando, estava pregando, trouxeram uma mulher. Essa mulher estava já com a sua cabeça raspada, ela já estava totalmente despida, humilhada, com certeza com seu corpo todo roxo. E a palavra de Deus diz que os religiosos trouxeram aquela mulher e disseram assim para Jesus: a lei nos manda apedrejar esta mulher, a lei nos manda matar esta mulher. E Jesus Cristo fita os olhos, sabendo ali que havia sido flagrada cometendo um ato de adultério. Agora, o que eu acho interessante é que a mulher estava sozinha, ela não praticou aquele pecado sozinha. Aonde estava o autor também daquele pecado? Aonde estava o homem que havia cometido o pecado com aquela mulher? Com certeza se tratava de alguma autoridade,
Se tratava de alguém importante e toda a culpa somente recaiu sobre ela. E a palavra de Deus nos diz que Jesus começou a escrever no chão em cumprimento da profecia de Jeremias, capítulo 17, que nos diz: e os teus pecados escrevereis no chão, diz o Senhor. Então era um cumprimento de uma profecia bíblica. Jesus Cristo estava ali em defesa daquela mulher, e ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos tomaram consciência do seu pecado. Aí foi saindo 1, 2, 3, e todos se retiraram, e ficou somente Jesus e ela. E Jesus fez a pergunta para aquela mulher: onde está os teus acusadores? Ela olhou e percebeu que não havia ninguém, e ela disse: ninguém, Senhor. E a resposta de Jesus para ela foi esta: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Quando o perdão de Deus nos alcança, todos os acusadores desaparecem. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então levante a sua mão para o céu e diga: crente não tem passado, crente tem testemunho. Crente não tem passado, crente tem testemunho. Sabe por quê? Porque todos os nossos pecados Cristo pegou, arrancou e lançou no mar de esquecimento. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 14, que a cédula que era contra nós, Ele pegou e encravou na cruz. Aquela cédula significa queirografos na palavra grega. Ali estava a nossa dívida, ali estava a nossa culpa, ali estava todos os nossos erros, ali estava tudo que nos condenava, e Cristo pegou e colocou encravado na cruz. Aleluia. E Ele diz nesta noite esta palavra: perdoado estão os teus pecados. Eu digo para a igreja nesta noite: o perdão de Deus é um dos maiores milagres que o Senhor já fez. É mais fácil Deus curar um paralítico, é mais fácil Deus dar vista ao cego, é mais fácil Deus libertar um oprimido, é mais fácil Deus criar o mundo do que dizer esta palavra: perdoado estão os teus pecados. Jesus, quando cura um paralítico, antes de perdoá-lo, antes de curá-lo, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus quiseram blasfemar. E Jesus pergunta: o que é mais fácil, dizer a este homem: levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Eu digo para a igreja: para Deus é mais fácil dizer levanta-te e anda do que perdoar pecado. Por quê? Porque para Deus perdoar pecado é diferente de nós. Eu tenho que te perdoar, você tem que me perdoar, mas Deus não tem que perdoar ninguém. E tem uns que ainda usam esse adágio dizendo assim: mas quem perdoa é Deus, quem perdoa é Deus. Na verdade, querido, Deus não tem que perdoar ninguém. Nós não merecemos o seu perdão. É por isso que Cristo morreu na cruz, crucificado. Por que Ele morreu na cruz crucificado? Porque ali Deus estava punindo o meu e o teu pecado, na pessoa de Cristo. É por isso que Isaías diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por que o perdão de Deus é uma arma contra o diabo?
Porque Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 9, ele é o nosso acusador diante de Deus de dia e de noite. Ele nos acusa. Ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E Martinho Lutero falou o seguinte: quando o diabo falar sobre os teus pecados para você, não se intimide, fale para o diabo o futuro dele, que é o inferno, mas fale desta forma, dizendo: a mim eu recebi a purificação do sangue de Jesus na minha vida. Uma vez Charles Finney estava pregando em uma grande cruzada, e um homem muito alto, de aspecto violento, Charles Finney pregando, e aquele homem esperou o evento terminar, e ele chegou para Charles Finney e disse: pastor, eu vi aí sua pregação, mas eu acho que para mim não tem jeito. Pastor, eu sou um criminoso. E Charles Finney diz: o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eu já matei gente, pastor. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Eu já destruí famílias, pastor. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E aquele homem começou a chorar. Ele diz: mas como pode, pastor? E o pastor dizia: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E aquele homem grande se ajoelha: eu quero ser purificado então por este sangue. Eu quero ser purificado por este sangue. Quantos podem levantar a mão nesta noite? Aleluia. E começam a dizer em nome de Jesus: eu quero ser purificado por este sangue. O sangue carmesim, o sangue da cruz do Calvário, o sangue que pagou o alto preço para estarmos aqui presente nesta noite. Jesus derramou o seu sangue por esta igreja. Jesus pagou o preço por esta igreja, para você estar aqui lavado, redimido, purificado. Aleluia, glorifique a Deus. Aleluia, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Oh glória, oh rakabalamasuri candalavia. Aleluia, aleluia. Por que, pastor? Porque foi tudo Jesus. Jesus é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2: corramos e prossigamos para a corrida que nos foi proposta, olhando para o autor e aperfeiçoador da nossa fé. É Ele, tudo é por causa dEle. João diz no capítulo 2, versículo 1: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que existe um advogado diante de vós. Existe um advogado. O perdão de Deus é uma arma para vencermos o maligno, porque Ele é o nosso acusador. Não deixe ele te acusar. A partir do momento que você pede perdão para Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Coloca a mão no coração e diga: eu não quero ser apenas perdoado, eu quero vencer o pecado. E aqui vai a segunda recomendação: ser perdoado é uma arma para a gente vencer o maligno. E a segunda arma para a gente vencer o maligno é vencer o pecado. É vencer o pecado. A primeira arma é o perdão de Deus. Toda vez que o inimigo quiser nos acusar, lembre-se, Deus já te perdoou. Você já está purificado no sangue de Jesus. Agora eu não quero viver pecando.
Até porque 1 João capítulo 2, versículo de número 4, que quem é nascido de Deus guarda os seus mandamentos. Então veja bem, uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, ela vai ter isso como alvo. Versículo 6 do capítulo 2, andar como Cristo andou. Essa pessoa ela vai ter desejos e inclinações para o Evangelho, para Deus. Agora, eu quero ser perdoado, mas quero continuar vivendo no pecado. É uma evidência que eu não nasci de novo. Porque quem nasce de fato de novo vai passar a ter prazer nos mandamentos do Senhor. Vai passar a ter prazer nos mandamentos do Senhor. Agora veja o que o texto diz. A Bíblia não diz assim: vencerá o maligno, mas vós já tendes vencido o maligno. Toca no vizinho e diga assim: Satanás já foi derrotado. Ele não será derrotado, ele já é derrotado. Aleluia. Ele já está derrotado nesta noite. Não diga que você quer vencê-lo, mas diga que você já venceu em nome de Jesus. Você já venceu o maligno. Ele já está vencido nesta noite. Por que ele já está vencido, pastor? Porque quem venceu foi Cristo. Cristo já venceu o maligno. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, sofisma, e levando a obediência de Cristo toda a mente cativa. Efésios capítulo 6 e o versículo de número 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir o dia mau. Aí versículo 12, aleluia: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades celestiais, contra os dominadores e denominadores que atuam nas regiões celestes. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 21: como pode o valente entrar na casa de outro valente e amanhetar este valente e tomar os seus bens? Foi o que Cristo fez. Cristo entrou no território do inimigo. Todos nós estávamos lá oprimidos. Todos nós estávamos lá nas garras do diabo. Cristo veio. 1 João capítulo 3, versículo 8: ele desfez toda a obra do diabo. Ele nos arrancou das garras do maligno. Ele nos arrancou das garras do falso leão. Ele nos arrancou das garras do falso urso. Aí Cristo, ele desarmou o maligno. Ele tirou todas as suas armas e deu para a igreja. E colocou nas mãos da igreja. Aleluia. Cristo colocou nas mãos da igreja. É por isso que temos já vencido o maligno, porque nós temos armas poderosas em Deus para destruir sofisma, para destruir fortaleza. É por isso que onde o povo de Deus se reúne, o inferno cai por terra. É por isso que onde o povo de Deus se reúne, Satanás, ele recua, porque a Bíblia diz que sob esta pedra, Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, nós já vencemos o maligno. O maligno já está vencido. O diabo já está derrotado. Mas o que devemos fazer para continuar vitoriosos? Quem está com a sua Bíblia aí, levante para o céu. Palavra. Quer vencer o diabo? Palavra. Não só de pão viverá o.
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra permanece em vós. Essa palavra, ela não é da semente perecível, mas da semente imperecível. Ela é a palavra viva. 1 Pedro capítulo 1 e o versículo de número 23. Essa palavra viva, ela foi plantada em nós. E é por isso que Tiago capítulo 1, versículo 21, ele diz que é para a gente ser praticante desta palavra. Essa palavra em Efésios capítulo 6 e o versículo 17, ela é a espada do Espírito. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo de número 4 e o versículo 12. Esta palavra lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos diz que o anticristo se levantará, lá no versículo 7, mas Cristo vai vencer o anticristo com o poder que sai da sua boca, com a espada que sai da sua boca, porque a palavra de Deus, ela dissipa, a palavra de Deus, ela destrói, a palavra de Deus, ela desfaz. É a palavra, é a espada do Espírito. Duas mulheres estavam contendendo no reino de Salomão. Uma dizia: é meu. A outra dizia: não, é meu. E como é que Salomão foi resolver esse problema? Salomão diz: tragam a espada. Pastor, a espada resolve. É só colocar a espada do Espírito na igreja. A igreja está com problema, a igreja está enfraquecendo, a igreja, a palavra fortalece, a palavra revigora, a palavra edifica, a palavra. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Quer vencer o maligno? Palavra. Quer vencer o maligno? Oração. Davi caiu em tentação, mas foi a oração que o restabeleceu. Quer vencer o maligno? Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu tenho vida de oração, mas não adianta ler palavra, não adianta orar e não vigiar. Vigie. Vigilância. Jesus disse isso lá em São Lucas capítulo 22, no Getsemane. Ele chama Pedro, Tiago e João para orar, para fazer uma vigília com ele. O tempo tenebroso se aproximava, a via dolorosa se aproximava, o tempo da crucificação se aproximava. Uma coisa que nós temos que aprender, igreja: todo mundo aqui vai ter um dia mau, vai ter um dia difícil na sua vida. É por isso que devemos estar preparados, devemos estar capacitados. Depois não vem reclamar para o pastor, depois não vem reclamar para A, para B. Você tem que estar preparado. Abre o olho, soldado. Não desembainhe a tua espada. Vigia. Foi Jesus que disse: orai e vigiai. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. O teu espírito é forte, mas não esqueça, a carne é fraca. E é por isso que temos que perceber que a gente ainda não é anjo. Nós temos uma natureza pecaminosa. A palavra carne, sarx, em grego, significa natureza pecaminosa. É por isso que Davi dizia: não vou colocar o que é impuro diante dos meus olhos, em Salmo 101. É por isso que a gente olha para a vida de José. Ele correu. Já viu o homem correr de mulher, irmão? José. E por que ele correu? Porque ali aquela mulher era mais forte do que ele. Ele deixou só as vestimentas na mão dela, a túnica na mão dela. Ele era mais forte, ele poderia dominá-la, mas ele foge. José fugiu.
Até Paulo fugiu. Paulo disse: eu fugi da idolatria, fugi da prostituição. Cuidado com a vaidade, porque às vezes a gente pensa que a gente é tentado só no deserto, mas a gente também é tentado no Éden. A gente pensa que é tentado só nos dias da provação, a gente também é tentado nas vitórias. O proverbista Salomão diz no capítulo 27 de Provérbios que o homem, ele é provado também nos louvores. Cuidado com quem te elogia, cuidado com os elogios, tome muito cuidado. Foram falar isso para João Batista. João Batista se desvia e diz: convém que ele cresça e eu diminua. Quando alguém te elogiar, diga: toda honra, toda glória seja dada para Deus. Aleluia. Não deixa o diabo atingir o teu coração, não deixa o diabo setar o teu coração, não deixa o inimigo. Vigia com tua língua, vigia com tua boca, vigia. Aí você vê alguém que vacilou, aí você às vezes diz assim, com aquela palavra, sabe, não vigilante: comigo não seria assim, nesse pecado aí eu não caio, nesse pecado aí eu não vacilo. E você não sabe que tudo é a graça de Deus na tua vida. Tudo é a graça do Senhor na tua vida. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. É graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus. Vigia com a tua língua, vigia com os teus pensamentos. Comece a guardar o teu coração nas coisas que edificam, como disse o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, aleluia, tudo que edifica, seja isso que ocupe a vossa mente. Como é que você quer vencer o diabo se você não ora, se você não jejua, se você não estuda a palavra, se você não vem se consagrar? Como é que você quer vencer o diabo se a tua mente é ocupada só em coisa de internet, em rede social? Como é que você vai vencer o diabo? Se revista, se capacite, ora, busca a presença do Todo-Poderoso, se reveste da unção de Deus, se reveste do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Como é que eu posso vencer o diabo? A fé. A fé vence o diabo. A fé vence o mundo. A fé, ela é uma arma espiritual. Ela é o escudo. A fé te defende dos dardos inflamados, das investidas. A fé te protege. Você precisa ter fé, porque o alvo que o diabo mais quer nos atingir é na nossa mente. Ele quer desviar nossa atenção, ele quer tirar nossas convicções. É por isso que Apocalipse diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu em oração, eu disse: meu Deus, o que eu tenho que guardar? Aí eu levo para 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, versículo 7, completei a carreira, guardei tem que guardar a fé, porque é com a fé que você vence. 1 João capítulo 5, versículo 4, essa é a vitória que vence o mundo, a fé. A fé é uma semente. Mateus capítulo 17, se tiverdes fé como a semente da mostarda, versículo 20, direis a este monte: transponte daqui para colar, e ele vai te obedecer. Tudo é a fé. A fé começa com coisas pequenas,
Mas o que é pequeno cresce, 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 cresce. Vai crescendo, vai crescendo. Coloca a fé, aleluia, porque a fé é o antídoto. A fé é a vitamina. A fé, ela precisa ser fortalecida. Fortaleça a tua fé. Coração, com palavra. E por último, quer vencer o maligno? Se você é um teólogo especialista, se você é um homem de oração, você é alguém ungido, que tem dons até para curar. Mas 1 Coríntios capítulo 13 diz que sem amor eu nada serei. E está aqui no versículo 9 de 1 João capítulo 2. E a palavra de Deus é essa: aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. Aí versículo 10, João começa dizendo: eu tenho um novo mandamento, e o novo mandamento é esse, que amei uns aos outros. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. O amor do Pai não está nele. Eu quero só dar um exemplo. Uma pessoa que ama, o diabo não consegue influenciar. Porque para o diabo influenciar, ele precisa entrar em um coração contencioso. E Tiago pergunta, dizendo assim: de onde vêm as guerras? Tiago diz. E a palavra guerra em grego é poleimo. Lembra a palavra polêmica? E a expressão de Tiago é essa: as guerras vêm das paixões. Duas pessoas têm o mesmo objetivo, mas há uma só recompensa, então elas vão brigar entre si. É por isso que está havendo brigas nos ministérios. É por isso que está havendo briga nas igrejas. E não existe outra coisa que racha a igreja, que separa a igreja, do que polêmica, facção, disseção, discórdia. Aí você diz: por quê? Falta amor. Porque quando eu amo eu não quero brigar. Quando eu amo eu não faço questão de espaço. Quando eu amo eu não faço questão de notoriedade. Quando eu amo, eu não faço nada para receber recompensa dos homens, mas quando eu amo, eu faço para receber a recompensa de Deus. Quando eu amo, se eu vejo você bem, isso já me deixa feliz, isso já me deixa contente. Quando eu amo, eu torço por ti. Quando eu amo, eu me alegro com a tua vitória e me entristeço com as tuas derrotas. Quando eu amo, eu não te julgo quando você cai, mas eu te ajudo a se levantar. A história de dois amigos. Eles estavam andando juntos no deserto. Aí teve um dia que um se aborreceu e bateu no outro. O que apanhou, escreveu na areia aquele acontecimento. Depois eles passaram por uma dificuldade. O que era mais forte o ajudou a atravessar no rio. Aí ele pegou uma coisa ríspida como uma pedra e escreveu aquele momento na pedra. Aí o que era forte perguntou: por que você escreveu o dia que eu te ajudei na pedra e você escreveu no dia que eu te ofendi na areia? Aí ele disse: porque as ofensas têm que ser esquecidas.
mas as benfeitorias têm que ficar registradas nas pedras. E eu quero convidar essa amada igreja para ficar de pé. Quero pedir a minha esposa que prepare um hino. Fique de pé. Esqueça as ofensas. Esqueça o passado. Porque teve um negócio aí que disse: você que veio de outra igreja, de outro ministério, esqueça o que te fizeram lá. Não, você não cresce. Ama. Ama. Apenas ame. Quem quer vencer o maligno? Quem quer vencer o maligno? Segure na mão desse irmão que está ao seu lado agora. Eu vou começar a orar. No capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é chegada a última hora, e já existem muitos anticristos que têm se levantado. Aí versículo 19: e muitos dos que eram dos nossos saíram. Tem muita gente que vai ser vencida, pastor Paulo. Tem muita gente que vai sair. A gente vai se entristecer. Mas a pergunta é: por que eu permaneço? Versículo 20: e vós tendes a unção do Santo. É o Espírito que te põe de pé. É o Espírito que é o alicerce dessa igreja, que mantém essa igreja de pé. É o Espírito Santo. Então comece a receber a unção do Santo nessa noite. Irmão, não tenta resistir à obra do Espírito. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te encher aonde você estiver. Tem gente aqui que eu já estou vendo que o Senhor vai fazer grandes coisas agora, neste momento e neste lugar. Esse varão aqui já está recebendo da parte de Deus. Eu estou vendo a autoridade de Deus na vida dele. Eu estou vendo capacitação de Deus na vida dele. Aleluia. Assim é a unção do Espírito. Ela está descendo aqui nesta noite. Ela está descendo neste lugar. Fica ligado, fica ligado, fica ligado. Porque quem tem a unção do Espírito permanece. Quem tem a unção do Espírito não é uma coisa que vai e vem, é uma coisa que permanece na vida do crente. O crente, ele é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito, ele não quer descer esporadicamente na tua vida, mas ele quer habitar em você. Ele quer morar em você. Eu não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai que vos envie o Alus, o Consolador, o Paracletos Divino. Comece a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito, nesta igreja. Toca, reveste cada um com teu poder, com a tua presença. E quem estiver desanimado, triste, aleluia, pode cantar, aleluia, aleluia. Vai glorificando a presença do Deus Todo-Poderoso. Vai glorificando a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Não desanima, não desanima. Ergue tua cabeça, toma posse da vitória. Glorifica a Deus. A tua cabeça, o Espírito Santo de Deus. Não fique tristes, ou não, porque para tão cedo assim, até diz Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Glorifique o Deus Todo-Poderoso, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou o teu cativeiro, repreendeu o
devorador. Erga agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Receba da parte de Deus unção. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Receba a capacitação do Ele te Espírito. liberta. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio de Deus nesta noite. É um vencedor. Aleluia. Você não é derrotado. Você é vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Receba da parte de Deus. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo toda no opressão chão. Você está livre já até está caindo por terra em nome de Jesus. Toda a opressão de Satanás está caindo por terra em nome de Jesus. Tudo que está tentando se levantar contra a tua vida já caiu por terra em nome de Jesus. É tua a vitória dessa igreja. A vitória do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus, é da igreja, em nome de Jesus. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Você é vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Oh, pois a vitória é tua. É tua. É tua. Tome posse da tua A vitória é tua. Deus já te entregou na tua mão. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Levante a mão desse irmão para o céu. Erga a cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo com as mãos erguidas, levantadas para o céu. E neste momento, Senhor, todos aqueles que estão com as suas mãos levantadas para cima, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Teu Espírito agora, nós oramos, Senhor, pedindo a Ti um despertamento nessa juventude, um despertamento nesta igreja, um despertamento sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Não deixa, Senhor, ninguém sair daqui da mesma forma que entrou, mas venha, Senhor, nos encher, ó Deus, nos capacitar na força do Teu Espírito e na força do Teu poder, assim como o Senhor revestiu a Sansão, assim como o Senhor revestiu a Davi para vencer o gigante, assim como o Senhor revestiu o Senhor da glória a Israel para vencer, ó Senhor, os exércitos inimigos. Reveste esta igreja, reveste esses jovens com a tua unção e com teu poder para vencer toda artimanha, todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus Cristo. Na capacitação do teu Espírito Santo, vai nos enchendo com a tua graça, vai nos enchendo com teu poder nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Esta é minha oração, e eu creio que todo o mal já foi lançado por terra, eu creio que
toda obra do diabo já foi desfeita. Eu creio que toda investida, toda palavra contrária já caiu por terra em nome de Jesus. Esta obra é do Senhor, esta obra é de Deus. Oh meu Deus, esta igreja foi comprada, lavada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não é o inimigo que vai tocar, porque a Bíblia diz em 1 João 5,18 que sobre os nascidos de Deus o maligno não tem poder de lhes tocar. Receba revestimento, receba graça, receba a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço aos irmãos, agradeço esta rica oportunidade, e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Amém. Que palavra abençoada, né, irmãos? Como Deus fala conosco, que nós somos perdoados, nós somos mais do que vencedores. Então, nunca esqueça disso, tá bom? Nunca esqueça que Deus que capacita vocês, e que Deus, Ele já venceu por nós. Amém? Eu agradeço primeiramente a oportunidade a Deus, também agradeço ao pastor também pela confiança, e pelos meus líderes também. E agora, eu chamo o pastor para dar os avisos finais e a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Quantos se sentem perdoados pelo Senhor? Glória a Deus. Quando recebemos o perdão de Deus, nenhuma condenação prevalece mais contra nossas vidas. E isso é uma bênção do Senhor, podermos ser perdoados e nos sentir perdoados, e ter o poder também, a capacidade de liberarmos o perdão. Que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor, a coordenação de jovens e a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os nossos irmãos também ali da Cristo é Vida. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés e estarmos orando a Deus. Amém? Amanhã pelas 3 horas da tarde haverá círculo de oração aqui na igreja. No domingo pela manhã nós temos uma manhã de oração, escola bíblica dominical e de jejum também, para estarmos na noite celebrando a grande ceia do Senhor. E os nossos irmãos que estão aqui são todos convocados para este momento tão importante. Deus abençoe também aqui a amiga da irmã Ana Beatriz, amém? Deus lhe abençoe, amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos orar a Deus. Quero convidar o nosso amado irmão Reutne para estar orando ao Senhor, agradecendo nesta oportunidade. Pais queridos, querido Papai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nesse santuário, de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, através da Tua poderosa palavra, pelas lembranças, pelo decreto baixado, como o Senhor nos recorda dia após dia da nossa vitória, da Tua conquista em comprar as nossas vidas com Teu sangue poderoso. Senhor, que somos consagrados na Tua carne, no Teu santo corpo, no Teu sangue, no Teu trabalho, no Teu grande amor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo. Muito obrigado, Abba querido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação. Obrigado porque o
teu perdão é eterno, porque teu perdão é nossa cura, porque teu perdão é nossa cura, porque teu perdão é nossa libertação, porque teu perdão é nossa vida eterna. Obrigado, Senhor, porque teu perdão é a nossa glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus esteja com toda igreja, hoje e sempre. Toda igreja diz: Deus em Cristo vos abençoe.